Abra comigo o Salmo de número 109. Verso de número 17. Salmo de número 109, verso 17. E vamos falar um pouquinho sobre o poder da língua, o poder da boca. Amém, irmãos? Vamos estar aprendendo um pouquinho aqui. Muita coisa que nós atraímos para a nossa vida é por causa da boca, por causa da língua, por causa daquilo que a gente fala. Amém, Jesus? Então vamos ler. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, pois não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Até aí, tá bom? Podemos sentar. Amados, muitos de nós aqui podemos fazer uma pergunta nesta noite. Alguém aqui ama a maldição? Alguém aqui ama a maldição? Você tem certeza que não? Você tem plena convicção que você não ama a maldição na tua vida? Que você não compactua com ela? Que você não colocou ela no seu coração, na tua vida de verdade? Então, pois bem, nós falamos, eu não amo a maldição. Mas a Bíblia fala para mim e para você aqui, visto que amou a maldição, que ela sobrevenha. Então significa que ela vai vir, pois não desejou a bênção, então a bênção vai se afastar dele. Olha só que palavra séria, que palavra interessante. Alguns podem falar, pastor, eu não amo a maldição. Mas irmãos, qual é a minha atitude quando eu recebo, por exemplo, o meu salário? A atitude é de pegar aquele dinheiro e falar assim, eu louvo a Deus, que o Senhor multiplique, que se o Senhor seja louvado, vai dar para me acertar as coisas, vai dar para mim fazer tudo e não vai faltar? Ou quando eu pego o meu salário, eu falo assim, que droga. Desculpa o termo que eu vou usar, muitos falam assim, que porcaria. Não vai dar, o dinheiro não vai dar. Então muitas pessoas falam que não amam, mas com a boca. Mas na atitude, ela ama a maldição. Com a atitude, tem quantas pessoas muitas vezes, irmãos, amanhece o dia, a pessoa está reclamando o tempo todo. Se o dia está de sol, a pessoa fala, meu Deus, que droga de sol. Se amanhece frio, que droga de frio. E se chove, tem pessoa que fala assim, que droga de chuva. O tempo todo está reclamando, murmurando, xingando. E às vezes nós falamos assim, não, eu não amo a maldição na minha vida não. Irmão, nós falamos com a boca, mas a nossa atitude está muito longe de realmente não amar a maldição. Muitos amam sem saber. Fala comigo, muitos amam. Mais alto, muitos amam sem saber. Mas hoje eu preciso saber o que é uma maldição, o que não é uma maldição. Nós atraímos, irmãos, a bênção, a maldição pela nossa boca. Fala comigo, eu atraio ou a bênção ou a maldição pela boca. Isso aqui é um instrumento, meu querido, que não pode sair, aleluia. Isso aqui é um instrumento que tem que sair da nossa boca somente palavras que edificam, palavra que restaura, palavra que renova, palavras que curam. Porque a boca ela é um instrumento. Ela é um instrumento para abençoar ou ela é um instrumento para amaldiçoar? Eu prefiro que seja para abençoar. E que você também prefira que a sua boca seja, aleluia, uma boca para abençoar a vida das pessoas. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Sabendo desse detalhe, em nome do Senhor, eu digo para a igreja, muitas pessoas amam a maldição. Amados, quantas pessoas às vezes, é mais com as mulheres no caso, quando elas chegam num salão de beleza, quando chega lá, qual é a conversa, por exemplo, de uma amiga com outra amiga? Amiga, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Ah, tem uma colega minha que surgiu um câncer no seio dela, que coisa terrível. A outra já fala assim, mas, você não sabe, colega. Tem uma outra amiga minha que no seio dela tem 2 câncer, e já está na fase terminal. Aí a outra, por exemplo, não quer ficar, por exemplo, por baixo, e fala assim, menino, vocês não sabem o que é sofrimento. Teve uma amiga minha por esses tempos, que ela estava dirigindo, e o GPS dela falou assim, vire à esquerda. E quando ela virou, não tinha rua, tinha uma ponte. Ela caiu lá embaixo. Ela não conseguiu abrir o cinto, né? E só vinha as bolinhas subindo. E a mulher morreu.
Já viu aquelas pessoas, meus queridos, que às vezes quando vai conversar, uma vizinha vai conversar com uma outra, uma vizinha fala assim: menina, você não sabe, eu tenho um marido que só a misericórdia de Deus, ele é isso, aquilo, bebe muito. A outra fala: sim, o seu não é nada perto do meu. Olha só, olha o tipo de conversa. O seu não é nada perto do meu, porque o meu quando bebe, ele não bebe uma garrafa, ele bebe o garrafão. Não é assim? E é uma competição por problemas, uma competição somente de coisa ruim. Irmão, particularmente falando, eu como pastor, eu ouço muitos problemas, de muita gente, todos os dias, de cedo até de noite, todos os dias eu escuto problemas, mas eu gosto de andar, aleluia, com pessoas que falam bênção. Amém, Jesus? Eu escuto o problema, ajudo as pessoas a sair dos problemas e ajudo ela, aleluia, a ajustar a boca, a língua dela, a língua dele, a língua dela, aleluia. Mas nós temos que aprender a gostar de andar com pessoas que falam coisas boas e não coisas ruins. Eu digo para a igreja porque contamina, fala comigo assim, contamina e contamina. Tem muita gente, irmão, que nunca vai reconhecer a bondade de Deus na vida dela, em pequenas coisas. E se alguém não consegue reconhecer as boas coisas de Deus nas pequenas coisas, como vai reconhecer Deus nas grandes? Uma pergunta até para a igreja nesta noite: quem aqui, aleluia, exatamente no dia de hoje, recebeu algo de Deus? Quem aqui recebeu um milagre de Deus há 10 anos atrás? 5 anos atrás? 2 anos atrás? 3 anos? 1 ano atrás? Esse ano? Semana passada? Essa semana? Hoje? Então vai para você que acha que você não recebeu nada de Deus. Você está vivo, querido. Fala para alguém do seu lado: você está vivo, querido. Então só isso já é motivo, aleluia, para você glorificar o nome dele. Amém ou não amém? Amém? Você amanheceu hoje, muitas pessoas não amanheceu, até amanheceu morto. Você está vivo. Outro motivo que eu tenho para glorificar a Deus hoje. Amém ou não amém? Às vezes nós achamos que para glorificar a Deus é nas grandes conquistas, nas grandes vitórias, nas grandes bênçãos e tudo mais. Calma, você vai dar o maior grito de vitória na tua vida ainda. Mas você tem que aprender a dar gritos de vitória nas menores coisas, nas bênçãos menores. Quem está me entendendo aqui, diga graças a Deus. Aleluia. Você talvez veio para cá depois de um trabalho. E tem muitas pessoas que não teve o privilégio de ir para um trabalho hoje. Amém ou não amém? Glória a Deus. Você hoje de manhã, alguns jejuaram, alguns tomaram café, graças a Deus. E muitos não tomaram. Teve muitas pessoas no dia de hoje, meu querido, que almoçaram. E sabe, algumas pessoas, sabe qual foi o almoço delas? Um cano no estômago, porque está no hospital, na UTI, na CTI. Nós vamos sair daqui da igreja daqui a pouco, né? Alguns vão comer lanche, alguns vão comer uma pizza, outros vão jantar. Amém? Outros vão tomar um shake, porque está no regime. Glória a Deus, não é verdade? Mais ou menos a gente sabe qual é a rotina dos irmãos. Então, mas fato é que nós vamos sair daqui e vamos ter coisas para comer, alimentar. Em algum lugar no mundo, sabe qual é o alimento de algumas pessoas? Papelão com água. Porque não tem nada para comer. Eu digo que muitos de nós aqui vamos sair daqui hoje, vamos ter uma cama, um teto, uma cama para dormir, graças a Deus. Em algum lugar, uma bomba vai cair e vai matar milhares. Porque não tem abrigo, não tem casa e não tem nada. Você está me entendendo? Então vou perguntar de novo hoje aqui. Quem aqui tem motivo de glorificar o nome de Deus hoje? Vou dar um aplauso a Ele, glória a Deus, aleluia. Irmãos, certa feita um homem dirigindo uma caminhonete, ele bateu a caminhonete. Perca total no carro do homem. Ele veio, procurou o pastor e falou assim: pastor, que coisa estranha, o carro bateu, deu perca total, que coisa, né? Que estrago, que perda. O homem devia estar falando assim: graças a Deus saí sem um arranhão. Não aconteceu nada comigo. Então, irmãos, infelizmente, vai ter pessoas que nunca vai reconhecer a bondade de Deus na vida delas.
Aprendendo aqui já nesta noite, né? Vamos aprender a reconhecer a bondade de Deus em pequenas coisas. Aleluia. Fala comigo, pequenas coisas. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Em nome de Jesus. Amados, nós temos que tomar cuidado naquilo que a gente fala. Sabe por quê? Toda bênção começa na boca. Toda bênção começa na boca. Toda maldição começa na boca também. Fato. Aleluia, vai comigo para Mateus, o Evangelho de Mateus, rapidamente. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 9. 13, 9. Quem achou, diga amém. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amados, por que Jesus falou assim, aquele que tem ouvido para ouvir, que você ouça, que você escute? A interpretação dessa palavra aqui, obviamente a gente pode pegar a interpretação e falar assim, o que Jesus quer que a gente ouça? Quem tem ouvido, ouça. Ouça o quê? O que diz os profetas, o que diz a palavra, o que diz a igreja, o que diz o profeta, o que diz o Senhor. O que diz o Espírito Santo. Amém, Jesus? Só que, irmãos, mergulhando um pouco mais profundo dessa palavra, se você analisar agora aqui, é muito mais profundo do que isso. É isso, literalmente falando, teologicamente a interpretação dessa palavra é escutar o que Deus tem para dizer, amém? E obedecer. Escute. Mas quando Jesus falou assim, tudo que tem ouvido para ouvir, que ouça. Sabe o que ele está dizendo? Que tudo no mundo tem ouvido. Fala comigo, tudo no mundo tem ouvido. Você sabia que parede tem ouvido? Quem aqui já ouviu um antigo da tua família falar assim, cuidado, porque as paredes têm ouvido? Quem já ouviu? Já ouviu? E será que parede tem ouvido, irmão? Será que ela escuta mesmo? E vou provar para você que escuta. Pastor, de onde o senhor tirou essa ideia? Não fui eu que tirei, foi Jesus que falou. Como assim que parede tem ouvido, pastor? Eu quero dizer para a igreja, irmão, sabe o que Jesus está dizendo? Que quando você fala alguma coisa, existe um poder sobrenatural espiritual que escuta o que você fala. Então o que é bom, quando sai da minha boca algo bom, algo vai escutar. Deus escuta, mas o diabo também vai. Está me entendendo? Então, não é que a parede literalmente ela tem ouvido sim. Mas Jesus aqui ele está dizendo que tudo tem ouvido. Então é no sentido, quando eu falo, algo vai captar a minha palavra. E eu vou colher aquilo que eu falo. Está dando para entender? Está dando para acompanhar, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Então o que eu falo, algo vai captar a palavra e vai executar exatamente o que eu falei. Talvez não no dia, não na hora. Mas palavras que saem da boca, ela viaja através do espaço e do tempo. Fala comigo, através do espaço e do tempo. E é interessante que é num período que você não imagina, que você não espera, que você não aguarda, você colhe o que você plantou. Palavras são sementes. Diga comigo, palavras são sementes. Então que palavras você tem plantado? Que sementes tem saído da minha e da tua boca, meu querido? O que está produzindo na minha vida e na tua vida? O que está produzindo hoje, pode ter certeza que parte é o que saiu da tua boca, é o que saiu da sua boca. Eu sei que muitos de nós estamos lutando com o diabo, estamos lutando com Satanás, estamos lutando com sei lá o que mais, estamos lutando com tanta coisa. Mas parte daquilo que acontece conosco, é por causa da boca. Quem está me entendendo aí, irmãos? Ok? Tinha uma musiquinha que quando eu era criança eu aprendi lá na catequese, né? Cuidado do boquinho que fala, quem lembra? Lembra dessa musiquinha? Lembra ou não? É cantada até hoje, né? Nas igrejas e tal. Cuidado, boquinha, o que fala. Né? Porque o Pai do céu está olhando para você. Cuidado. Não é assim? Uma coisa bem infantil, mas é uma grande verdade. Irmãos, então quando Jesus falou assim, tudo que tem ouvido para ouvir, que ouça. Então toma cuidado com o que você fala, porque uma força espiritual capta o que eu digo, o que você diz. Quem tem mania de falar sozinho aqui?
Um espelho, no carro, andando, não sei, né? Quem tem mania? Eu tenho mania de falar sozinho. Cantar sozinho, falar com Deus sozinho, decretar minha vitória para mim mesmo. Eu tenho essa mania, em nome do Senhor. Mas agora é o seguinte, você que fala sozinho, o que você fala? É bom ou ruim? As coisas que saem da tua boca é boa? Quando você está lá, conversando com você mesmo no quarto, alguém fala assim, nossa, com quem que está falando lá, né? E tudo mais. Então, tomara que seja com Deus, né? Porque se for reclamação, murmuração, é com o diabo. Já dá um grito assim, ó, você está falando com o diabo aí, hein? Você está falando coisa, eu falo assim, ó, beleza, continua falando com Deus aí. Irmãos, o adversário, ele capta as palavras. E o problema da palavra é que ela é uma semente, que vai viajar através do espaço e do tempo, como eu falei para os irmãos, e vai produzir numa hora que eu não desejo, uma hora que eu não quero. E o que sai da minha boca, gente? Às vezes coisas que no momento da angústia e da raiva, o pastor não viu, os seus amigos não viu, mas Deus viu e o diabo ouviu. Está dando para entender? E tem palavras que saem da minha e da tua boca, que muitas vezes sai, a gente não quer falar, porque a gente falou no calor da situação, a gente falou, lançou, a gente corre atrás, não é isso, volta aqui, já era. Se falou, não tem volta. Fala comigo, falou? Não tem volta. O que fazer agora, pastor? Repreender tais palavras que eu disse. Repreender tais decretos, tais discursos que eu falei, repreendendo, tirando da mão do adversário. Porque muitas vezes, irmãos, hoje, quantas mulheres ela fala assim quando ela era solteira e ainda não casou? Tem mulheres que falam assim, eu não quero ser mãe. Os anos passam, ela conhece alguém, casa, e de repente, bem, vamos ter um filho? Vamos. E nada do filho, e nada da criança, e faz exame, não tem nada nos exames. Está acompanhando comigo? Nada nos exames. Aí alguns médicos aproveitam da ocasião. 50 mil para uma cirurgia aí, 100 mil para uma cirurgia. A pessoa fala, porque eu tenho que ter o filho, tem que pagar. Deixa eu dar um recado para você. Eu já orei para muitas pessoas que não pagou um centavo. Teve uma mulher um dia aqui que o médico pediu 200 mil reais para ela. Eu falei, vem cá, você não precisa pagar nada para médico nenhum não. Vem aqui que eu vou orar por você. E nós oramos por ela. O problema é ela. Ela um dia falou, eu não quero ser mãe. Quando tentou, era psicologicamente falando, ela trancou, ela trouxe uma maldição para a vida dela. E quando eu falei, irmã, peça perdão a Deus agora. Porque tem também agora, nós temos que aprender como quebrar certos decretos que saem da boca da gente. Em Israel, quando Deus via que uma mulher não queria um filho, Deus fechava a madre dela. Deus só dava um filho quando ela desejava aquilo mais do que qualquer outra coisa na vida dela. E Deus então abria a madre dessa mulher. Então eu levei essa irmã a pedir perdão a Deus pelos momentos que ela falou que não queria ser mãe. Passado alguns meses, surpresa, engravidou. 11 anos. Depois de 11 anos. Hoje tem 2, não tem 1, tem 2. Tinha uma mulher que era freira. Freira não, ela estudou para freira. E lá ela tinha feito os votos, né? Por ser freira, então ela fez os votos perpétuos, que ela seria mãe espiritual e não mãe biológica. Então ela casou um dia, não, né, desistiu de ser freira e veio, né, casou lá com uma pessoa e ela desejou ter filho e perguntava, ia no médico e nada. Um dia ela ligou para mim, o Senhor falou comigo em revelação, falou, olha irmã, algum dia você fez um pacto, um voto de não ter filhos biológicos. Ela falou, é verdade, Altair, eu fiz os votos perpétuos quando eu fui para o seminário, para o seminário de freira e tal, convento, né, de freira e tudo. Eu falei, então começa a orar. Surpresa, 6 meses depois, uma linda menina que foi apresentada aqui em cima para a glória do Senhor. Amém? Mais de 10 anos a mulher tentando um filho. Então você está entendendo? Então, palavras que viajaram através do espaço e do tempo, que não caducaram e que no momento de receber a vitória, não veio vitória. Por quê? Um dia lançou. Quantas mulheres às vezes falavam assim para o marido, eu quero largar de você? Ou quantas mulheres falou para o marido, quero largar de você, e maridos falou assim, eu vou largar de você. Ou talvez, por exemplo, alguns, pastor, mas não acontece nada, porque eu já falei isso para minha esposa. Pastor, não acontece nada, porque eu já falei isso para o meu marido. Mas o que você esqueceu, é que as palavras são sementes que viajam, através de espaço e de tempo.
Se você não retirar essa palavra, você não vai entender daqui a pouco por que o seu casamento vai quebrar. Se você não retirar, pastor, foi na hora do ódio, foi na hora da raiva, foi na hora da angústia, da tristeza. Deus sabe que foi, e tudo bem, eu também sei que você falou na hora da raiva. Mas o problema é que o meu inimigo e teu inimigo escutou. E se nós não tirar da mão dele, ele tem um trunfo tremendo para não deixar Deus liberar a vitória na tua vida. Olha para alguém do seu lado e fala assim, está aprendendo? Aleluia. Amém? Quem está aprendendo aqui, levanta a mão para mim assim. Tá ok? Então muita coisa que eu colho, muita coisa que nós colhemos vem da boca, irmãos. Vem daquilo que nós falamos. A bênção começa na boca, a maldição começa na boca. Você sabe onde que a maldição começou, irmãos? No céu. Aonde? No céu. Como assim, pastor? A Bíblia fala para nós que um anjo chamado Lúcifer se rebelou contra Deus quando ele estava ainda com Deus no céu. E a Bíblia fala para nós que ele falou assim, serei mais do que Deus, serei mais do que o Altíssimo, vou colocar o meu trono acima do trono dele. E Deus, vendo aquilo, Deus teve que bani-lo do céu. Interessante que Satanás, ele não foi tentado por ninguém, a tentação dele foi de dentro para fora. As nossas tentações é de fora para dentro, reparou isso? Não é assim? Nós somos atacados de fora para dentro. Agora Satanás não, Lúcifer, a tentação dele foi algo de dentro para fora, bem diferente do que acontece conosco. Então Deus o baniu do céu, não houve lugar mais para ele. Quando ele chega na terra, e agora ele não contentou em ser amaldiçoado, sozinho, ele quis então amaldiçoar o ser humano, a humanidade também. E ele precisava de uma boca. Ele precisava do que, irmãos? De uma boca. Quando ele viu Adão, quando ele viu Eva, tranquilo, glória a Deus, vivendo lá na paz do nosso Deus, o que ele fez? Ele não colocou um leão dançando na frente de Eva, ele não colocou uma girafa, ele precisava de uma boca, e ele utilizou a boca de uma serpente. E alguns podem falar, é uma metáfora, pastor, e tudo mais. Irmãos, eu não vou estragar a simplicidade da Bíblia. Muitos dizem que isso não foi literal, claro que foi. Aleluia. Eu digo para a igreja que Satanás ele precisava de uma boca, e ele utilizou a boca. A boca de quem? Da serpente. Foi a primeira sessão espírita que aconteceu na história do espiritismo, também eu posso falar que foi lá. Como assim, pastor? Eu digo porque Satanás se apossou de uma serpente para falar na boca dela. E instigou Eva dizendo, coma do fruto, que não é melão, maçã, banana, nada disso, porque alguém se fala que é maçã, irmão, onde está escrito na Bíblia que é maçã? Uma vez tinha um pastor amigo meu pregando, aí ele tinha um computador que tinha um símbolo da Apple, né? Sabe aquela maçã? O símbolo da Apple, né? Tá? Aí tinha uma maçã no computador dele assim, e tinha uma irmã na igreja, pegou e falou assim, pastor, o senhor está escandalizando a obra de Deus, hein? Eu disse, por quê, irmã? Eu falei, o seguinte, a maçã no computador do senhor lá. Ele falou assim, irmã, mas onde tem maçã? Na Bíblia. Ele falou assim, irmã, onde está escrito na Bíblia que Adão e Eva comeu maçã? Não, pastor. Não. Em lugar nenhum na Bíblia está escrito que é maçã. Ou está escrito? Não, eu não conheço essa Bíblia, irmão, porque não está escrito na palavra de Deus que é maçã. Mas, pois bem, eu digo para a igreja que Satanás, ele instigou Eva, dizendo para ela que ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal, se ela então comesse ali do fruto, de um fruto, né? A questão aqui é fruto, obediência com Deus. Então ela comeu e levou para Adão. E vendo Adão que o fruto era bom, comeu também. E os olhos de ambos se abriram. Amados, a boca da serpente foi usada pelo diabo. Depois, o primeiro homicídio da história humana, quando Caim matou o seu irmão Abel, a boca, vamos no campo comigo. Já entrou a inveja. Matou o seu irmão mentindo com a boca. Fala comigo, tudo começa com a boca. Bênção começa com a boca. Maldição começa na boca. Então, vigia o que você fala, vigia o que você diz, vigia o que você anda decretando todo dia. Nós precisamos mudar o nosso linguajar a partir de agora. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus.
Glória a Deus. Agora o interessante é que ficou um ponto fraco nas mulheres desde aquela época e um ponto fraco nos homens. Pastor, qual é o ponto fraco que ficou, por exemplo, em Eva? Irmãos, o peixe morre pela... Alguns dizem que é pela boca, mas se eu falar que é pelos olhos. O peixe primeiro ele vê, depois ele come. Então o peixe morre praticamente pelos olhos, antes de ser fisgado pela boca. O ponto fraco das mulheres desde a queda de Adão e a queda de Eva e de Adão, sabe qual foi o ponto fraco de Eva? Foi o que ela viu? Sim, também sim. Mas o ponto mais fraco dela foi o que ela ouviu. Que enquanto ela olhava, não aconteceu nada, sim ou não? Ela olhava do fruto. Ela não fez nada. Mas o dia que o demônio falou para ela assim: coma, porque você será conhecedor do bem e do mal como Deus, a Bíblia fala para nós que pelo ouvido instigou e ela comeu. Então uma mulher hoje, por exemplo, qual é o ponto fraco dela? A mulher pode ver um cara musculoso, bonito, com músculo que está na cabeça, né? Na testa malhada, né? Sério, irmãos, para ela não está nem aí se o cara é isso e aquilo outro. Mas se o cara for bom de papo, a história é outra. Você está entendendo? O ponto fraco das mulheres desde aquela época é o ouvido, é o que ela escuta. E a ciência hoje até comprova isso, dizendo, por exemplo, que o ponto mais sensível de uma mulher é o ouvido do lado esquerdo. Uma dica para os irmãos. Amém ou não amém? Nossa, pensei que os irmãos vão ficar alegres hoje, hein? Pastor, cheguei em casa, né? Aleluia. Ouvido direito, glória a Deus, né? Aleluia. Então eu digo que ficou o ponto fraco da mulher é o que ela escuta. E o homem é o que ele vê. A Bíblia fala para nós que vendo Adão, que o fruto era bom, pá, comeu. E ficou o ponto fraco então, no que vê, no que olha. Voltando aqui dentro do texto, Jesus falou assim: tudo que tem ouvido, que ouça. Irmãos, e tudo realmente tem ouvido. Então, depende, o que eu falo, algo vai pegar, algo vai segurar, algo vai prender a minha palavra e vai executar exatamente aquilo que eu disse, aquilo que eu falei. Explica melhor, pastor. Irmãos, certa feita Jesus estava num barco, indo para a região dos Gadarenos. A Bíblia fala que o mar estava agitado, o mar estava o quê? Também estava agitado o vento. Jesus dormindo ali na polpa do barco, os discípulos acordaram e falaram assim: Senhor, nós estamos perecendo e o Senhor não se incomoda porque nós estamos perecendo. Jesus levantou e disse assim: vento, cala-te, mar, acalma. O vento parou e o mar acalmou. Então, mar tem ouvido, vento tem ouvido. Está entendendo ou não? Certa feita Jesus chegou perto de uma figueira e falou para ela assim: morre e nunca mais vai nascer fruto de ti. A Bíblia fala que a figueira secou. No outro dia Pedro passou e falou assim: Senhor, secou. Você está admirado, Pedro, porque secou até a raiz. Doravante eu digo a vós: se alguém crê em mim, fará milagres maiores do que eu fiz. E vai dizer para a montanha: sai daqui, ela vai para o meio do mar, e ela vai. Então figueira tem ouvido. Aleluia. O nada tem ouvido. Deus, quando criou as coisas, ele disse: haja, apareça. E foi assim que a palavra do Senhor disse que aconteceu. Quem está me entendendo aqui, irmãos? A doença tem ouvido. Quantas vezes Jesus decretou a cura de um doente e a enfermidade realmente, literalmente desapareceu, aleluia, do corpo das pessoas. O que eu quero dizer hoje aqui? Então pare de falar aquilo que não presta, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de lançar palavras ao vento, principalmente palavras ruins, palavras negativas. Talvez alguns estão colhendo as palavras que você disse. É a hora de você parar de colher e começar um plantio novo e uma nova colheita de vitória na tua vida. Quem recebe, diga graças a Deus. Aleluia. Irmãos, eu digo para a igreja que se tudo tem ouvido, posso dar uma palavra profética para você hoje? Você, mulher aqui que tem um marido encrenqueiro, seu marido tem ouvido.
Que tal você decretar, Senhor, e parar também de orar assim, Jesus, toca ele. Jesus, toca ele. Sabe, eu imagino seu marido assim, num formato um violão de Jesus assim, só. Ou de guitarra, né, Larga? Que tal você falar assim, Jesus, pega ele! É bem melhor. Teve uma irmã aqui que eu ensinei, ela falou, chegou esse dia aqui na igreja e falou assim, ó pastor, cansei de orar, Jesus toca ele. Eu falei assim, Jesus pega ele. E o marido da mulher veio. Então que tal em nome santo do Senhor você parar e falar, Jesus toca ele. Para de tocar. Jesus pega e traz. Olha para alguém do seu lado e fala assim, fala para Jesus pegar e trazer. Está entendendo, irmão? Quem está pegando? Glória a Deus. Pega, traz. Aleluia. Irmãos, então eu quero dizer que se tudo tem ouvido, o seu patrão tem ouvido. Está um problemão lá, não está? Então decreta. Lança um decreto que vai mudar. Amém, Jesus? Sabe aquele problema na justiça que está enrolado? O juiz tem ouvido, o promotor tem ouvido, o seu advogado tem ouvido, o delegado tem ouvido, o seu patrão tem ouvido, então decreta algo para Deus fazer na vida dele. Você está me entendendo? Você está me entendendo? O seu problema tem ouvidos. Que tal você abrir a sua boca e pedir para Deus resolver esse negócio? Mas acreditando. Porque o problema é que tem pessoas que recebem uma palavra abençoada como essa, sai do portão ali para preocupar. Meu Deus, quem vai ser o próximo profeta que eu vou procurar amanhã? Quem será ele? Meu Deus, ai Senhor, precisa da resposta. Ei, depois de uma resposta dessa noite, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Agora, tem pessoas que infelizmente é igual, irmão, tem pessoas que é igual, deixa eu falar aqui, tem pessoas que é igual Maria, mas eu gosto mais de gente que tem um comportamento, tem pessoas que é Marta, deixa eu explicar um pouco direito aqui para não confundir os irmãos. A Bíblia fala para nós que quem convidou Jesus para uma visita foi Maria, não foi? Maria, irmã de Lázaro. Conhece a história? E aí, Marta estava, ou melhor, quem convidou Jesus foi Marta, não foi? A Bíblia fala assim. Mas na hora de ouvir a palavra, sabe quem ouviu? Foi aquela que convidou? Não. Foi aquela que estava trabalhando lá, nem sabia que Jesus vinha. E de repente aquela que, aleluia, que convidou, estava trabalhando, não ligou para Jesus. Mas aquela que estava tranquila, aleluia, deu ouvido. E é interessante que chegou ali Marta, né, ali dizendo assim, mestre, o senhor não se incomoda que eu esteja trabalhando e ela desocupada? Jesus falou assim, olha, por que te ocupa com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Irmão, hoje tem muita gente assim. Tem várias pessoas que falam assim, vamos lá na minha igreja. Deus vai falar com você uma palavra abençoada. A pessoa que convidou, irmão, está tão desligada. E a pessoa que às vezes ela foi convidada, aleluia, ela recebe muito melhor a palavra. Uma coisa que eu não gosto, quando eu chego, por exemplo, numa casa, eu estou pregando a palavra de Deus, tem pessoa no celular, levanta na hora da pregação para atender celular. Pelo amor de Deus. Gente, eu odeio isso. Eu não gosto disso. Isso é falta de educação. Talvez é o momento de que Deus vai bradar uma grande vitória, aquela palavra é para você. A pessoa pega e levanta e sai e não recebe. E só a misericórdia de Deus. Está dando para entender, irmãos? Então nós temos um momento como esse nessa noite, eu tenho que aproveitar cada minuto. Amém, irmãos? Porque não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus.
na nossa vida. Amém? Então tem pessoas que às vezes ela não aproveita muito a oportunidade que o Senhor deu, ou dá para ele ou para ela, em nome santo do Senhor. Então, voltando aqui, tudo tem ouvido. Se tudo tem ouvido, eu quero dar um decreto aqui. Tem alguém enfermo nesta noite, a sua doença tem ouvido, mas o nome de Jesus tem poder para repreender. Então que tal você dizer para a sua doença hoje, vai sair, em nome de Jesus? O seu problema tem ouvidos, e se tem ouvido, você tem poder e autoridade no nome daquele que tem o poder de fazer todas as coisas, aleluia. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então tudo tem ouvido. Se tem, usa a palavra para decretar a sua bênção e a sua vitória, em nome santo do Senhor. Agora não usa a palavra pejorativa, não. Para de xingar, para de murmurar, para de xingar, para de murmurar, porque isso vai atrair outras coisas, em vez da bênção, da conquista e da vitória. Eu tive que, irmãos, uma coisa dura que eu tive que aprender como servo de Deus, foi parar de reclamar. Vocês estão diante de um maior ex-reclamador do mundo, irmãos. Eu era um cara que eu reclamava muito, xingava muito, até no caminho de Deus. Agora eu parei, faz muito tempo que, graças a Deus, até mesmo já no caminho de Deus, já casado já, quantas vezes, ela lembra, por exemplo, como é que eu explodia, como é que eu ficava bravo, eu ficava nervoso, e perdendo a paz, a alegria, a saúde por muita coisa e tudo mais. Mas eu aprendi uma coisa, meu querido, que os problemas têm ouvido, e eu tenho boca, e um Deus que me escuta para resolver. Amém, Jesus, ou não amém? Glória a Deus. Então que tal você começar a decretar? O problema que você tem hoje, eu não sei, você sabe. Que tal você começar a dar um comando para esse problema, para se resolver? Estão me proibindo disso, aleluia. Então esse problema tem ouvido. Então você vai dar um comando na fé que vai se resolver. Fala para alguém do seu lado, você vai dar um comando pela fé que vai se resolver. Quem recebe, diga graças a Deus. Aleluia. Sabendo disso, irmãos, eu quero dizer para a igreja o seguinte, vá comigo. Provérbios. Salmos, Provérbios. Versículo 20 e 21. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e versículo 21. Versículo 20 e 21. Verso 20 e 21. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: da boca de cada um se fartará o seu ventre, e dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida está no poder da e aqueles que amam comerão do seu fruto, diz a palavra. Olha só o que diz aqui o sábio Salomão aqui, irmãos. Do fruto da boca se fartará. Então aquilo que eu planto por meio de palavra, eu vou me encher. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida está no poder da língua, e aqueles que amam comerão do seu fruto. Então aquilo, irmãos, aquilo que você ama falar, se é bênção, você vai colher bênção. Se você fala maldição, você vai colher maldição. Então tudo começa pela boca. Irmãos, quantas pessoas, ela vai sair, só para você ter uma ideia, tem pessoa que vai sair para arrumar um emprego. Ela acorda de manhã, a esposa está lá em cima, arruma um emprego, arruma um serviço, arruma um trabalho. A pessoa se arruma com a má vontade daquela e fala assim, eu vou, né, mas eu sei que não vou arrumar nada mesmo, eu vou para falar da minha cabeça. Olha só o que a pessoa acabou de falar. Eu vou, mas eu sei que não vou arrumar nada. Esse eu sei que não vou arrumar nada, já falou tudo. A pessoa anda, leva currículo aqui, ali, lá e cá. Chega em casa e fala assim, eu sabia, né? Mas graças a Deus vai parar de falar porque eu fui. Que tal, em nome do Senhor, ao sair para resolver uma situação, você falar assim, eu vou para resolver isso hoje, em nome de Jesus. E você vai ver que o resultado vai ser outro. Vai ver que o resultado é diferente. Uma vez uma senhora na cidade Aparecida estava tirando a habilitação.
Ela estava dirigindo, tirando a carta dela. E ela deu uma ré. Quando ela foi indo para trás, assim, ela derrubou um cone. Pum! O cone, pá! O delegado falou, pode parar, desce do carro. O marido dela falou assim, ô burra, sua idiota, sua burra. A mulher ficou tão chateada com ele, que ela pegou na frente de todo mundo ali, ela pegou e falou assim, essa idiota e essa burra um dia vai estar habilitada, e você vai precisar de mim e eu não vou ajudar você. Passou, eles ficaram bem. Chegou um dia, realmente, ela tirou a habilitação dela. Passado alguns anos, o marido dela ficou com um problema nas pernas. Isso faz muito tempo, faz uns 15 anos que isso aconteceu em Aparecida. O marido dela adquiriu uma febrite, da febrite veio uma gangrena, e ele então chorava e gritava na cama, me ajuda, me ajuda. Sabe o que ela lembrou na mente dela? Eu falei que eu não ia te ajudar. Ela abandonou o marido. Ele morreu com os problemas nas pernas. Esse é o poder da boca. Esse é o poder da palavra. Outras histórias, por exemplo, uma vez chegou um casal aqui recém-casado, casalzinho novinho. Foram para Campo de Jordão. Chegando lá, a menina fez uma brincadeira com os órgãos genitais do menino. Resultado, o carinha ficou impotente. Vieram aqui na igreja, o rapaz preocupado até. E ela junto. E eu chamei o casal para nós conversarmos. E no meio da conversa eu descobri o que tinha acontecido. Falei, irmã, pede perdão para ele dessa brincadeira estúpida que você fez. Voltou ao normal, graças a Deus. Mas olha onde estava o problema. Olha só onde estava o problema. Na palavra, na boca. Certa feita eu vi um testemunho de um menino, que o pai dele falava assim, você não é homem, rapaz, você é marica, você é menininho, você é mulherzinho, não sei o que e tudo mais. O garoto com 16 anos, depois de muitas palavras do pai dele, começou a transvestir, colocando roupa de mulher mesmo. O pai, ele assumiu, quando o pai descobriu, o pai falou, vou dar um tiro na cabeça dele, porque eu prefiro ver esse rapaz no caixão do que ele com roupa de mulher. Aí, a esposa e os ministradores da oração, pegou e falou, mas o culpado é o senhor. Mas como que eu sou o culpado? Porque o senhor vivia dizendo isso para ele. No começo ele não tinha o jeito, nem trejeitos, mas as palavras trouxeram isso para ele. O pai se arrependeu, começou a orar para o filho, quebrar essas palavras, orar por ele. Foi para a igreja também, e passado um tempo, esse moço hoje é casado, com 3 filhos, para a glória do Senhor. Amém, Jesus? Teve que tirar, que a maldição não se quebra sozinha, tem que quebrar, tem que tirar, e nós temos que mudar os relatos, os decretos que saem da nossa boca, não é isso? Quanta mãe, às vezes a criança, por exemplo, sai num tempo de frio desse, a mãe olha e fala assim, menino, vem para dentro, senão você vai pegar uma gripe. A criança, não falei que é para você que você vai ficar gripado, né? É a boca, gente. Fala para alguém do seu lado assim, é a boca. Só misericórdia. É a boca. Tem pessoas, irmão, como que é horrível caminhar perto de pessoas, não sei, não dá, não quero, não vai dar, não posso. A Bíblia fala, eu posso. Amém? Sabia que a Bíblia fala que nós podemos? Filipenses capítulo, aleluia, capítulo de número 4, versículo de número 13, é isso mesmo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A coisa mais terrível do mundo é eu não posso, eu não sei, eu não posso, eu não sei, eu não posso, eu não sei. Quando a Bíblia fala, eu posso. Em Deus, eu posso. Em Deus, você pode. E se você recebe isso, dê um aplauso de recebedor, que você pode, em nome santo do Senhor. Aleluia. Irmãos, fazendo um fechamento para a gente orar aqui, falando um pouquinho ainda mais sobre a boca, falando um pouquinho sobre a língua, né? Alguém aqui já amaldiçoou alguém? Ah, eu duvido que você nunca fez isso. Quem já praguejou alguém aqui, levanta a mão. Se pudesse, levantava os pés também. Já também. Já praguejou? Quem já praguejou? Jogou uma praguinha. Alguns falavam assim, praga santa, viu? Praga nunca foi santa, não. Praga nunca foi santa, viu, gente? Praga é praga. E é uma coisa do mal. Rogou uma praga mesmo? E aconteceu o que você falou? Por que eu estou falando isso? Porque se eu perguntasse aqui o que você rogou na vida da pessoa e aconteceu,
você vai ver que a palavra ela tem realmente poder. Quem aqui já foi amaldiçoado? Seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, sua avó, namorado, ex-marido, sei lá quem. Já foi? E a praga que lançaram sobre você, pegou? Levanta a mão para mim, quem pegou aqui? A praga que lançaram, pegou. E parou de acontecer? Pastor, ainda está fluindo. Então hoje é noite que nós vamos quebrar. Amém, Jesus? Vou falar de novo. Hoje é a noite que nós vamos orar para Jesus quebrar. Em nome santo do Senhor. Tá? Nós vamos orar. Agora, irmãos, entenda bem. Eu também já roguei praga em pessoas. Agora, o perigo de nós rogar uma praga em alguém, hoje, é pior do que quando nós estávamos no mundo. Por quê, pastor? Porque hoje nós somos pessoas que estamos em Deus. Hoje nós somos pessoas que conhecemos a palavra. Somos pessoas que hoje nós fomos chamados para abençoar a vida das pessoas e não amaldiçoar a vida delas. Eu não sabia o poder que tinha, o poder dobrado que tem, por exemplo, uma palavra da boca de um cristão, de uma pessoa que ora, uma pessoa de Deus. Aconteceu um fato que eu não tenho vergonha de contar não, mas nunca mais eu aprendi a lição, nunca mais fiz isso. Certa feita, eu estava saindo de casa, estava indo para a escola. Eu tinha mais ou menos uns 19 anos, uns 19, 20 anos. Estava terminando os estudos. Gente, uma noite lá, a caixa de som estava assim, bem na janela assim, do quarto da casa da minha mãe, batendo som. Bum, bum, bum. Até 1h da manhã eu não dormia, só misericórdia de Deus. No outro dia tinha que levantar para trabalhar com meu pai. Eu me lembro, irmãos, que na outra noite, aquele som, eu falei assim, mas vai acontecer algo nessa festa hoje, que não vai ter festa o resto da semana. Um amigo que estava comigo da igreja falou assim, bate na boca, rapaz. Eu falei assim, não vou bater nada, não sei que fica lá com o som na orelha, rapaz. E fui para a escola. Quando eu cheguei da escola para casa, irmão, estava cheio de polícia e ambulância, tinha 3 pessoas mortas na festa. O amigo meu estava ali perto, ele falou assim, tá vendo? Eu falei assim, tá vendo o quê? Não sei de nada. Falei assim, o que vai dar sermão na minha cabeça agora? Mas quando eu entrei em casa eu fiquei mal. Falei assim, meu Deus, o que eu falei? O que eu fui falar, Senhor? Por que eu fiz isso? Mas nunca mais fiz. Porque eu aprendi uma lição, que a minha boca ela não foi feita para amaldiçoar ninguém. A minha boca foi feita para abençoar a vida das pessoas. Nem o pior inimigo nosso. Nem pessoas, por exemplo, assim que não vai com sua cara, com o seu jeito, deixa ele lá, mas abençoa. É mandamento de Jesus, abençoe teu inimigo, amém, irmão? Abençoe teu inimigo, diz a palavra. Mas que inimigo que é esse? Humano. Um inimigo nós não temos que abençoar, ele é o diabo. O diabo vai ter que queimar no fogo do inferno mesmo. Deu para entender, irmãos? Agora, inimigos humanos, abençoe eles. Quem está me entendendo? Diz a palavra. Terminando a palavra de Deus aqui, irmãos, Tiago capítulo 3, versículo de número 1, fala também sobre a boca. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, o tal é varão perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, vendo tão grandes e levadas pelos impetuosos ventos, se viram bem como um pequeno leme, aonde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro que gloria de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está cheia está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamado pelo... Gente do céu,
Misericórdia. A Bíblia fala que a nossa língua ela é inflamada pelo inferno. Olha só que problema que é isso aqui. Agora presta atenção, irmãos. Tiago era um pastor de uma igreja de Jerusalém. Ele pastoreava 100 mil crentes naquela época, 100 mil cristãos. E tinha um problema na comunidade, tinha um problema na igreja. Qual era, pastor? Fofoca, boca, língua, diz que me diz, futrico, contenda. E tudo isso é fruto da carne, e tudo isso é fruto, sabe do que, irmãos? De um cristão infantil. Porque quem é infantil só reclama, quem é espiritual abençoa em nome do Senhor. Então, o problema que ele estava tendo na igreja aqui era com a boca, com a língua. Daí ele começa falando assim, que o homem, nós tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavra é perfeito, poderoso também para refrear todo o corpo. Por que ele está dizendo aqui que aquele que sabe dominar a língua sabe refrear e dominar o corpo todo? A ciência descobriu hoje, o que, pastor? A ciência descobriu que o que eu falo domina o meu corpo. Você sabia que todo o sistema nervoso, todo o nosso corpo ele é comandado por aquilo que a gente fala? Já reparou que você executa o que você fala? Sim ou não? Então aquilo que eu falo é tendência a fazer. Então quando eu falo o que é bom, a tendência é eu fazer o que é bom. Mas quando eu não falo o que não presto, eu consigo refrear o meu corpo para o quê? Não fazer o que não deve. Aqui, a ciência descobriu hoje, por exemplo, que o homem quando fala alguma coisa, ele tem a tendência de que o corpo ele recebe todo um comando da voz, da fala que sai da nossa boca. Então, aquele que sabe refrear o corpo, a língua, refreia o corpo. Então tem pessoas, irmãos, que quando ela acorda de manhã, ela fala assim, hoje é um dia que vai doer tudo. Ela já deu um comando para o cérebro, para o nervo, para a doença, para doer. Está dando para entender? Então, o homem vai conseguir refrear todo o corpo dele quando ele saber o que fala. E ele também repreender aquilo que não é para falar. Quem pegou isso, diga graças a Deus. Irmão, entenda bem. Olha, nós pomos os freios, verso número 3, na boca do cavalo, para que nos obedeçam e para dirigir todo o seu corpo. Vede como tão grande naus, que sendo tão grande, levado pelo impetuoso vento, vira como um pequeno meleme, aonde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro que gloreia de grandes coisas, com grandes coisas e um grande bosque incendeia. Então a língua, ela é como um pequeno fogo, uma pequena brasa que incendeia tudo. E é verdade. E é uma grande verdade. Eu digo para a igreja, irmãos, que a boca, ou ela é para abençoar, mas ela não é para amaldiçoar. Fala comigo, a boca, ela é para abençoar, e não foi criada para amaldiçoar. Agora, fato é que a bênção e a maldição está aqui, e eu vou colher o fruto daquilo que eu falo. Você vai colher o fruto daquilo que você fala também. Então isso é fato. A Bíblia compara a língua como flecha, porque ela fere. Fala comigo, a língua fere. A Bíblia fala que a língua é considerada como machado, outro instrumento de ferir. A língua é comparada com o quê? Com navalha, punhal, chicote. A língua é comparada com um chicote. Se a gente for fazer um estudo panorâmico da língua, nós vamos ver que a língua tem a ver com tudo isso. E a língua também, ela também é comparada com uma pena. Mas peraí, pastor, pena não fere. Pena não fere, mas ela registra. Antes não tinha caneta, ela escrevia com a pena. Então a pena registra na alma, registra no espírito, registra no coração, e só a misericórdia de Deus. Fala comigo, Senhor Jesus, me dê a graça de mudar a linguagem, mudar o que eu falo, mudar o que sai da minha boca, em nome de Jesus. Vamos ficando de pé? E o Senhor também falou certa feita, irmãos, que aquele que ouve a palavra e pratica é um homem ou uma mulher prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A maldição, ela começa a ser quebrada quando você obedece em nome do Senhor, em não reclamar mais, não murmurar mais, não xingar mais. É uma tarefa difícil, mas é possível em nome santo do Senhor.